Alô, galera, boa noite. Aqui é o professor Fernando Fofão. Espero que vocês estejam aí me ouvindo e vendo muito bem. Se puderem dar uma acenada aí, falar se está vendo, se está me ouvindo bem, agradeço a vocês, porque já já eu vou acionar aqui meu amigo Rogerinho e ele vai poder entrar aqui com a gente também nessa live. Me diz aí, pessoal, por favor, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Algum problema na transmissão? Dá um alô aí. Tudo ok? Obrigado, Aline. Obrigado. Chateau Personal. Ah, essa aí eu conheço, hein? Chateaubriand, Cris Barcelos. Boa noite para vocês, viu? Tudo de bom aí. Vamos começar a nossa live. Essa live vai ser demais, porque a gente vai falar muitas coisas, muitas dicas para os profissionais do fitness coletivo, das aulas coletivas, tá? Principalmente. As pessoas que também são estudantes também vão aprender muito com essa live. Certamente estão aprendendo, né? Estão aí nas faculdades, terminando ou não, mas com certeza vocês vão poder entender melhor como proceder em aulas coletivas, ok? Vamos ver se meu amigo Rogerinho está por aí. Rogerinho, é só falar aí que você está ok, que a gente vai mandar um chamado aqui para você já já. Vamos lá, Rogerinho. O grande professor Rogério Marques vai entrar aí já já com vocês também, porque ele tem muito a dizer. Ele tem muito a dizer. Opa! Epa! Fala aí! Tudo bem, queridão? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Hoje não vamos poder deixar cair, não, hein? Não vai cair. Hoje não vai. Se tiver que fugir alguém, sou eu. Que você já boa tá tudo noite. certinho. Boa noite a você. Boa noite aí. Como é que estão as coisas? Aí. Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que tá Sampa? Como é que tá Sampa aí nessa agonia toda de coronavírus? Vamos ver aí como é que tá São Paulo. Olha, Sampa tá desde o início do coronavírus com dias super bonitos. Uma pena realmente a gente não poder tá saindo, mas de vez em quando, muito raramente, eu dou uma caminhadazinha por aqui, mas a gente tem que se manter... De máscara ou sem máscara? De máscara! Vai com a máscara. Tem que fazer a live de máscara também? Será que tem que fazer a live de máscara? Não. A live de máscara não. Eu tô aqui, você tá aí, a galera toda tá assistindo aí, já estão entrando. Então vamos lá, Rogerinho. Quero muito, para quem não te conhece, né? O professor Rogério Marques é além de tudo, além de um profissional exemplar, principalmente na área de ginástica localizada, foi um dos dinossauros também, os precursores da ginástica localizada no Rio de Janeiro. Sim, vai parecer que eu sou velho, hein? Vai parecer que eu sou velho assim. Não, você começou cedo, eu te conheço desde cedo, entendeu? Aí você, ganhou uma herança, abriu uma academia, tô brincando. Aí eu trabalhei na sua academia desde pequena também. Então o Rogério está já nesse mercado das aulas coletivas, principalmente a ginástica localizada, que sempre foi o carro-chefe dele. Mas ele vai falar hoje também, não saiam da live, que ele vai falar ainda hoje também sobre a hora-aula dos sonhos. Como você conseguir ter uma hora-aula dos sonhos, que é uma meta de muitos profissionais, é claro. Está trabalhando, está em academia, está dando aula coletiva. Por que vocês não saem da mesmice e por que vocês não conseguem ganhar uma hora-aula melhor? Deve estar havendo algum problema, alguma questão de negociação ou de passar algumas informações e até, quem sabe, criar uma maneira, um programa de você se diferenciar e poder ganhar melhor nas suas aulas coletivas. Essa live também fica aí quem tiver entrado, que eu só sou personal trainer, eu só dou aula na musculação, eu tenho meus alunos de personal, hoje em dia eu estou com corona aí, com o problema do corona, eu estou fazendo minhas lives em casa, mas a questão é que você pode também ficar atento aqui, a gente vai dar umas dicas e umas sacadas, porque muita gente acredita ainda que você pode ser só personal trainer dando aula na musculação, e não é bem assim. Você pode muito bem ser um personal trainer de aula coletiva, por que não? E principalmente se você conseguir criar um mini grupo, que a gente chama de small group, que o Rogério é mestre nisso tudo. Então, Rogério, eu vou passar a bola aí para você falar um pouquinho de você, só por enquanto, aquecendo as turbinas, fala um pouco aí do seu currículo, e vamos esperando mais as pessoas entrarem aí, vai entrando, vai chamando a galera aí que você tem, que sabe que é de aula coletiva, que sabe que quer aprender um pouco mais.
Vai chamando a galera aqui para essa live aqui, que vai ser muito legal. Não saia daí, não saia daí. O Álvaro entrou agora aí, gente. Bom, boa noite a todos. Álvaro eu conheci na última live, voltei a falar dele na última live. Ele tentou entrar também, caiu, todo mundo caiu. Ajudar, vamos mas lá. eu estava derrubando todo mundo na última live. Acho que agora a gente vai. Hoje vai. Hoje vai. Vamos gente, lá. O professor Fofão já fez uma introdução aí, mas eu sou um amante das atividades coletivas, em especial a ginástica localizada. Eu, ao entrar na Faculdade de Educação Física, eu entrei faz um tempinho, né? Final da década de 80, faz tempo isso, né? Eu já entrei com o objetivo de trabalhar. É que eu comecei com 12 anos. Começou cedo. Comecei com 12. Ó, tem gente que está falando que está com saudade de você aí, Renata, olha aí. Ô, Renata, muita saudade também, muita saudade, Renata. Beijão, obrigado por estar aqui. Enfim, eu acabei virando um praticante de ginástica localizada, acabei entrando até por intermédio da minha mãe, que achava que eu estava muito forte nas pernas, jogava muito futebol, eu estava franzindo. Que isso, hein? Aí tinha que ficar com o corpo equilibrado. Ela falou, você tem que fazer ginástica. Eu também. Eu, como um bom filho, resolvi aceitar e entrar na ginástica. Aí foi uma paixão ao primeiro halter, tá? Eu adorei as aulas de ginástica localizada. 1 ano e meio depois que eu entrei, eu já estava prestando vestibular para educação física, já com o objetivo de trabalhar com ginástica localizada. Então, meu foco, desde o início, foi esse. Comecei a trabalhar com ginástica localizada ainda na faculdade. Naquela época, lá atrás, não se tinha uma fiscalização, CREF, então a gente já... Na faculdade, até para uma experiência prática, e comecei a fazer estágio numa academia aqui no Rio de Janeiro com o André Bez, que eu já conhecia. Então, em 1987, eu comecei... saudoso André Bez. Olha, o André Bez, uma parte, ele teve muito mal com o coronavírus. Não sei se muito você sabe. Mal, verdade. Ele já está se recuperado, já está recuperado, está em casa, tem um testemunho dele aí, né? Tem testemunho. Quem conhece o André Bez? Enfim, uma pessoa super ativa, 50 e poucos super ativa. anos. E pegou, então a gente tem que se cuidar. Cuidado aí, pessoal. Deixa eu dar um alô aqui rapidinho, que a gente interrompeu aí, ó. Edmar Lapis está aí na área. Galera da Academia Body Health também está na área. Batatinha Dance, a Batata, grande professora, grande apesar de pequena, mas grande professora lá de São Paulo. Show de bola vocês estarem aqui. Nem todo mundo eu vou conseguir. É minha companheira, é de São Paulo. É claro, Batata. Você tem que conhecer a Batata lá na Companhia Atlética. Batatinha Dance, olha ela aí, ó. Batata. Olha aí, ó. Ela boa noite. boa noite. Sabe tudo, Batatinha. Sabe tudo. Vamos lá. Enfim, vai lá, Rogério. Então, desde 87 eu estou nessa batalha aí, trabalhando direto com atividades coletivas, em especial ginástica localizada. Trabalhei uma época também com aulas de spinning, de running, mas realmente o meu amor, o meu maior foco é a ginástica localizada. E também tenho meus alunos particulares, e há cerca de 7 anos eu comecei a trabalhar com small groups, que a gente vai falar mais para frente, é um nicho dentro das atividades coletivas e, sem dúvida nenhuma, para quem ainda não conhece o small group, é a sua aula dos sonhos, onde você, em termos de atendimento presencial, nada vai superar uma aula que você pode alcançar com o trabalho do small group. Mas toca daí, Fofão, já dei uma introdução. Vamos lá. Eu quero dizer uma coisa. Eu acho que... verdade, olha aqui, eu tô errando. O Batatinha falou aqui, esse Batatinha é outro. Esse Batatinha aqui, eu tô falando Batatinha Dance, não é a Batata que eu estava imaginando. A Batata é de São Paulo. Ela deve entrar por aí também, que geralmente ela sempre dá uma olhada, a não ser que ela esteja em live. A Batata é de São Paulo e dá aula também de várias modalidades, principalmente de dança, lá na Companhia Atlética. Esse Batatinha eu conhecia... tem muito Batata aqui, né? Ele tá falando que você me confundiu, eu sou homem e tal. Porra, desculpa aí, Batatinha. Esse Batatinha é outro também. Ele é bem fortinho, gordinho, do meu peso, assim, não. Ele é mais leve que eu. Corrige o Batatinha, Batatinha tá me corrigindo e eu... Obrigado por ele ter corrigido, que eu tava confundindo com outra batata. É muita batata, rapaz. Tem a batata doce, tem a batata inglesa. Mas esse Batatinha pode ser outro... o Batata e a Batata. Que não, mas é verdade, é o Batatinha e a Batata. Bom, mas vamos lá. Eu não vou conseguir falar com todo mundo, né? Mas espero que todo mundo esteja aí sintonizado e não saiam daí. Eu vou começar falando um pouco de mim, para quem não me conhece, nunca me viu, né? Mais gordo, também não viram mais magro. Eu já vi. Já viu mais? Você já viu, já há algum tempo atrás, já é verdade. Então vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Fofão.
eu sempre conto essa história, eu recebi o apelido de Fofão na faculdade de Educação Física, no primeiro período. Quem está estudando aí deve saber como é que é o bochicho numa faculdade de Educação Física, principalmente começando, né? Tinham 2 Fernandos na minha sala, na UERJ, e eu fui designado o Fernando Fofão. E o outro lá era o Fernando normal, bonitão, sarado. E eu levei isso, assim, claro, no primeiro momento eu fiquei um pouco chateado, né? Se fosse hoje a gente ia falar que ia ser bullying, mas não é. Hoje em dia falam bullying, antigamente era só uma brincadeira. E quem conhece também, quem é da área, quem já é há muitos anos na educação física, sabe, conhece o professor, mestre, doutor, já doutorando, Vicente Lima. E foi ele, o dito cujo Vicente Lima, que é muito brincalhão, que me deu esse apelido de Fofão. Fiquei um pouco chateado na época, mas consegui transformar aos poucos o Fofão, né, o apelido pejorativo, numa marca positiva, né? Meu pai era vivo e ele dizia, você tem que transformar o limão numa limonada. E foi o que eu fiz. E diante desse cenário, eu passei a faculdade toda fofão, né? Mas esse fofando. período fofando, mas graças a Deus, consegui me formar em tudo e no período completo, conseguia me organizar bem nas matérias, nas disciplinas, conseguia praticar tudo e me formei. Mas quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu fiz realmente uma dieta um pouco mais rigorosa, porque eu tinha medo de, no mercado de trabalho, eu não conseguir entrar. Mas graças a Deus eu passei nos concursos para professor de município, de estado. Eu também fiz um concurso na época, foi um dos primeiros concursos de seleção para a corpore na época, e eu também passei por várias etapas, e também fui ser auxiliar de coordenação na ABB Tijuca, na Associação do Banco do Brasil. E dali comecei a deslanchar, na corpore eu aparecia bastante, dava muitas aulas. Fui morar em São Paulo por um período, e daí que eu voltei a engordar, fiquei mais fofão ainda quando eu voltei, fiquei uns 4, 5 anos aí em São Paulo, tive essa experiência também, muito boa. Para você ser realmente um excelente profissional, você tem que passar por essa fogueira de São Paulo, que você aprende muito aí, os caras são super profissionais. E estou aí na vida já há alguns anos também, porque comecei cedo, essa brincadeira aí do começou cedo tá demais. Você é bem mais velho. Já tô, isso não é verdade, isso não é verdade. Mas vamos lá. Então, com certeza, pessoal, eu já tenho aí também muitos anos de profissão, principalmente com aulas coletivas. Eu já fui professor particular na época. E na época, professor particular não era personal trainer, não tinha esse nome pomposo, era um professor particular e geralmente a gente dava aula para pessoas que tinham poder aquisitivo maior, geralmente tinham até academias em casa, famosos, né, cantores, artistas, eu fui personal trainer de vários artistas, mas não era o que me enchia os olhos. O que me enchia os olhos sempre foi a parte da aula coletiva. Eu já estou há 10 anos nisso, 10 anos de keep going, né? Foi mais tempo. 10 anos, essa conta aí. 10 anos de keep going que a gente já tem, que é a minha empresa, que a gente trabalha com cursos, treinamentos, consultoria, e a gente tem uma escola do fitness, se chama Fitness College, que também já está indo para o 3º ano, e a gente já faz esse Fitness College já geralmente no Rio de Janeiro, geralmente sempre com alguma parceria. Hoje em dia a gente tem uma parceria com o SESC, e nessa escola do fitness a gente ensina, né, e aprende também, a gente ensina e aprende muitas coisas, e vale muito a pena vocês também conhecerem. E a gente vai falar hoje aqui, eu vou falar aqui, algumas questões básicas do que a gente ensina lá no Fitness College, na escola do fitness. Mas eu quero falar para o Rogério, para ele já pegar o gancho aí de emendar com o Small Group, que realmente, pessoal, eu falei do professor particular, do personal trainer, porque alguém, em algum momento da história, identificou que personal trainer é aquele professor que geralmente vem da musculação, nada de mal nisso, estudiosos e tudo, muito bem formados, com bastante conhecimento, e eles se tornam personal trainer, né, dão um atendimento especializado, individualizado para seus clientes, né, e dão aula nas suas academias, geralmente as que eles trabalham, né, e geralmente na musculação. E eu sempre me perguntei por isso, falei assim, por que só dão aula de personal na musculação? 9 entre 10 usam a musculação como referência, como aula personal. E às vezes o cliente nem quer isso, mas também ele acha que personal trainer é aquele que trabalha na musculação. Nós temos possibilidade de fazer aulas personalizadas
maravilhosas, maravilhosas para clientes que não querem musculação, que querem a ginástica localizada, que querem uma aula mais aeróbica, mais dançante. Você pode ser um professor personal de alguém que queira dançar, de alguém que queira fazer step, queira fazer jump. E agora, já há um tempo, não agora, mas já há um tempo, que o mundo todo, né, principalmente o local do marketing do fitness que a gente mais conhece, que é os Estados Unidos, veio esse conceito do small group. Por que small group? Significa pequeno grupo, pequenos grupos. E os grandes grupos são os que a gente já conhece aí, que a gente já dá aula, e graças a Deus minhas aulas sempre foram muito cheias, né? Desde lá da época da Corpore, tinha um horário, o Rogerinho falando que é mais ou menos, né? Tatiana Rupp entrando aí. Na academia do Rogério, a Corpo Suado, a gente disputava, né? Porque ele dava aula de localizada, ginástica localizada muito boa também. E eu também dava aula ao mesmo tempo ali de step, de dança. E as duas salas ficavam lotadas, né? E um grupo, né, uma tribo conflitando com a outra, quem é que ia ficar com um espaço maior. Porque sempre faltava espaço, tanto para mim quanto para ele. E isso, como pessoal, dono da academia, eu tinha que ficar com mais espaço. Ele sempre quis ficar com maior espaço, porque ele é o dono da bola, né? Se não deixa a bola rolar, não tem futebol. Mas teve uma época aí que estava tão cheia a minha que ele, também como dono de academia, sabendo que tinha que atender bem os seus clientes, em alguns horários ele me cedia lá a sala de cima, que era a sala maior, e cabiam mais alunos. Mas voltando para o small group, esse trabalho de aulas com pequenos grupos é muito legal. E vocês precisam entender um pouquinho, é claro que hoje ele não vai poder explicar tudo para vocês, mas ele já explicou na outra live, que ele ficou mais sozinho, mas ele vai explicar um pouquinho de novo como é que se dá isso. E eu já deixo aqui uma dica. Para quem quer dar aula de small group, onde você pode, com treinamento personalizado, individualizado para pequenos grupos, ganhar muito mais, alcançar a sua aula dos sonhos, você precisa ter uma manha. E qual é essa manha? A manha de dar aula coletiva, tá certo? Porque quem sai da musculação, por mais ciência que ele tenha, por mais conhecimento que ele tenha de treinamento de força, de fisiologia, de biomecânica, ele precisa ter a manha de dar uma aula coletiva, que envolve muitas outras variáveis e que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, ninguém melhor para também passar aí vários profissionais muito bons, tem aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, já fazendo small group, ministrando aulas de small group, mas o Rogerinho é um cara que veio disso aí, veio da localizada, ele sabe muito bem preparar uma aula, organizar uma sala, usar a música. Então, Rogerinho, fala um pouco mais aí, como é que essa galera toda pode conseguir se organizar para dar uma excelente aula coletiva para pequenos grupos. Fala aí. Nossa, resumindo vai ser difícil, mas vamos lá. Vamos lá. O Fofão já falou algumas coisas super importantes. Primeiro, o profissional de atividade coletiva ele tem um conjunto de habilidades, que depois até o Fofão vai desenvolver um pouco melhor sobre isso. Um conjunto de habilidades que permite a ele alcançar inúmeras oportunidades. Eu não posso reclamar da minha hora-aula, de como sempre eu trabalhei. Eu trabalhei ao longo da minha vida em grandes academias e, graças a Deus, eu não posso reclamar da hora-aula que eu recebo como professor de coletivas, né, nas grandes empresas onde eu atuo. Hoje eu ainda atuo aqui em São Paulo, na Baritec. Mas eu sempre procurei... Não vou falar, mas enfim, eu sempre... Ganha muito! Eu sempre sempre acreditei que o profissional de atividades coletivas tem um talento incrível e esse talento deveria ser premiado com uma hora-aula dos sonhos, uma hora-aula superior, por exemplo, a uma sessão de personal, né? Hoje em dia eu vejo, infelizmente, muita gente se formando e eu pergunto para as pessoas, você se formou? Eu sou personal. Eu sou professor de educação física, eu posso atuar também como personal. Então parece que as pessoas estão fazendo a faculdade de educação física só para ser personal, que parece que a cereja do bolo é o trabalho com personal. Mas a cereja do bolo, tenham certeza, profissionais de atividades coletivas, é você trabalhar com personal para pequenos grupos. Essa ideia, essa formatação do personal para pequenos grupos, saindo um pouquinho do professor particular que o Fofão falou, surgiu aproximadamente entre 2008 e 2010, né?
Aqui no Brasil surgiu mais ou menos em 2010, eu comecei a saber, escutar falar, pesquisei e conversei com outros professores que tinham interesse em colocar essa metodologia para frente, e a partir de 2013, ou seja, 7 anos atrás, eu estou trabalhando com personal para pequenos grupos. Aí, a primeira pergunta, onde está essa oportunidade? Essa oportunidade está justamente em unir um talento de vocês para a criação de um determinado produto que vai atender a necessidade do seu cliente, do seu aluno. Ou seja, esse produto pode ser até um treinamento complementar, pode ser uma aprendizagem ou desenvolvimento de uma determinada modalidade. O Fofão falou do STEP aí. Por que não juntar um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas interessadas em fazer o STEP e montar um personal group para essas pessoas que fazem STEP? Às vezes as aulas de STEP numa academia, ou elas estão muito avançadas, ou elas estão para iniciante. Às vezes o cara está querendo uma coreografia muito complexa, mas o professor não pode dar porque aquela turma é iniciante, ou vice-versa. Às vezes a pessoa está querendo entrar na aula de STEP, mas não entra porque é muito complexo. Então você pode ter um caminho aberto para muitas coisas. Você pode montar um STEP para iniciante, pode montar um STEP para avançado, você pode, no meu caso, eu dou aula de ginástica localizada de segunda a sexta. Eu tive que criar um produto diferente do que eu faço para atingir um determinado nicho de pessoas. Então eu conseguia fazer um treino de condicionamento físico em forma de circuito, bem diferente do que eu faço nas aulas de ginástica, e conseguir pegar um grupo para fazer esse trabalho. Quais são as vantagens de se trabalhar em pequenos grupos e que as pessoas têm que saber? Né? É uma cultura nova, muitas pessoas ainda não entendem por que pagar por uma atividade coletiva. Elas entendem na cabeça que o pagar por um trabalho personalizado é só com o personal. Então você tem que fazer ver a pessoa que um big group, um trabalho em grandes grupos, é diferente de um trabalho small group. Por que é diferente? Você vai poder ter um atendimento mais personalizado, é lógico, né? É diferente do meu atendimento, por melhor que eu seja, que eu vá dar aula para 30, 40 pessoas, que eu vou dar para um grupo de 6 ou 8. Aí já muda radicalmente o atendimento que eu posso ter. Eu vou trabalhar em cima de necessidades individuais da pessoa, necessidades específicas. Então, eu vou montar um grupo, um pequeno grupo, com o objetivo daquela pessoa, que ele treina mais, que ela pode fazer um pequeno grupo de emagrecimento, um pequeno grupo para trabalhar com grupos especiais, enfim. Você tem uma infinidade de tipos de small group que você pode montar. E o grande barato disso é que você monta esse pequeno grupo, você vai cobrar um valor um pouco inferior ao que você cobra de uma sessão de personal, uns 30% a menos, mas a soma de 5, 6, 7, 8 pessoas pagando esse valor para você, com certeza, aí sim é que eu chamo de hora-aula dos sonhos, que você vai conseguir atingir uma hora-aula 3 a 4 vezes superior àquela hora-aula de personal. Então, verdade. Não tem... eu falo de uma receita simples da matemática da hora-aula dos sonhos, né? Então, é uma receita simples, mas que você tem que trabalhar, como o Fofão falou, tem que ter a manha. E para você chegar a um small group, você tem que ter uma base sólida de alunos, você tem que estar trabalhando com as suas turmas de big groups. Então, você tem que montar a sua base, dessa base, e você tirar. Eu vou dar small group, pronto. Não, você tem que ter ela. Então, o trabalho com atividades criativas também te serve e é muito importante para te gerar inúmeras oportunidades. E uma das maiores, sem dúvida, a melhor oportunidade para você ganhar dinheiro é no small group. É isso mesmo, Rogerinho. Eu já até, inclusive, ao longo desses anos que a gente já trabalha, a gente sempre, e o Rogério também foi dono de academia, ele sabia muito bem que a hora-aula de um professor de coletiva sempre é maior do que a de um professor da sala de musculação. Isso é fato. A não ser que, claro, existem profissionais de musculação com alto nível, né, de competência, de bagagem, com vários alunos também que vão naquele horário dele, e ele pode ganhar uma hora-aula melhor. Claro que sim, não estou dizendo que não. Mas muito não. Mas a tendência sempre é que a aula coletiva atrai um público maior, exatamente por isso, por ser coletiva, e por atrair um público maior em uma hora, geralmente, o professor dá aula para muita gente, se a sala couber, né, e se ele for bom, ele vai botar ali 30, 40, às vezes 50. Já quem é da antiga aí, eu acho que o Ângelo Dias está aí, da época da Corpore, das antigas, sabe quanta gente a gente botava numa sala de aeróbica, até de ginástica localizada na Corpore, que tinha salas enormes, né? E a gente vê isso ainda acontecendo. É claro que hoje
tem mais aulas coletivas acontecendo, mais variedade, e por isso as pessoas vamos dizer assim, se dividem, né? Mas se contar todas as aulas coletivas de uma academia, ainda vai ter mais público do que a sala de musculação. E isso é bom, porque aí é que é o grande lance, porque geralmente os aparelhos de musculação ficam muito cheios e tem aquela hora nobre, né, as horas nobres de horário de academia, e que fica sufocante lá para os professores da musculação, muita gente querendo revezar aparelho, e é bom que tenha aulas coletivas muito boas naquele horário para exatamente dividir essa galera. Né? Então, já é assim, o professor de coletiva já ganha muito bem. Mas tem também, principalmente no Rio de Janeiro, isso agora em São Paulo também, com o advento de outras academias, outras redes, né, Bodytech principalmente, onde Rogerinho trabalha, eles fazem assim, realmente negociação individual. Né? Tem professores que têm um salário base, uma hora-aula base, mas tem profissionais que são tão bons, né, nessas grandes academias, que eles atraem um público, eles levam geralmente, até quando acaba a academia, assim, contrata um professor que era de uma outra academia na região, ou acaba a academia, a gente está vendo algumas academias no Rio de Janeiro até acabando nesse momento, muito, muito triste isso, e esse professor vai trabalhar numa academia dessa. É claro que ele vai levar um número enorme de alunos, e com isso vai encher as salas. Então, em uma hora, o professor dando aula para muita gente, vale muito a pena ele ganhar uma hora-aula melhor. Então, e o Rogerinho falou isso aí, claro, ainda não sei se ele quer até o final da live, fiquem aí até o final da live, não saiam daí, que o Rogerinho vai falar quanto ele ganha só na hora de coletivas dele. Ele vai falar. Menos que no small group. Que é menos que o small group, e o small group dá mais. Mas o menos do que os small groups, acreditem que é muito mais aí do que o dobro do que a grande maioria que talvez esteja aí nessa live. E não é por ser, não é que a gente seja muito melhor do que quem está aqui. É uma questão de negociação, é uma questão de potencial. E isso também a gente ensina e pretende passar para vocês no Fitness College. Mas ainda nesse assunto do small group, que eu quero emendar com outro assunto aqui, também das aulas coletivas, é o seguinte: Rogério, mas me fala uma coisa, aí o professor dá aula de coletivas, né? Vamos dizer, tem professores bons aí, não sei se é o caso seu, em São Paulo, que é um pouco diferente, né? Tem uma pegada um pouco diferente nas aulas de ginástica localizada, mas no Rio de Janeiro a gente tem vários amigos nossos que são excelentes profissionais e que geralmente dão muitas aulas coletivas, né, durante um dia. Geralmente é o carro-chefe daqueles horários nobres, é um determinado professor que dá aula todos os dias naquele determinado horário nobre, e a gente conhece professores dando 3 aulas de manhã, uma na hora do almoço e 3 aulas de tarde e noite, né, na noite. Então o cara já dá 7 aulas aí, pelo menos, de coletivas durante o dia, pelo menos. E ele ganha muito bem por isso, mas ele ainda vai lá e arruma esse tal de small group para ele. Que horas que ele vai dar essas aulas de small group, Rogerinho? Fala aí pra galera. Bom, na verdade, tem alguns profissionais que até são incentivados pela própria academia, a gente fala em horário linear, né? Realmente eles trabalham de segunda a sexta, dando 5, digamos, de 4 a 7 aulas por semana. Por dia, né? 4 a 7 aulas na mesma modalidade por dia. Mas com certeza eles estão ali dando essas 4, 7 aulas por dia, porque eles estão recebendo uma hora-aula de personal, né? Isso já é líquido e feito. Então eles já estão garantindo uma base de salário na carteira de trabalho sem instabilidade nenhuma, né? Que existe também o personal, existe a instabilidade. Então esses profissionais, eles têm uma carga horária grande e já recebem um salário na carteira de trabalho inteiro muito grande. Então, e a partir daí, imagina um professor que dá, por exemplo, um grande amigo nosso, o professor Beto, ele dá, se não me engano, 6 a 7 aulas por dia. Ele atende por dia, vamos supor aí, quase 200 pessoas por dia. 150 a 200 pessoas por dia. Olha o universo que ele tem de alunos para ele conseguir captar para os treinos de small group. Normalmente, esses treinos de small group têm acontecido nos fins de semana e feriados, tá? Então, ele tem é um produto que você inclui dentro da sua esteira de serviços, mas como a gente dá aula já de segunda a sexta, não tem nem razão para ser colocado de segunda a sexta, porque a pessoa já faz aula contigo, né? Por mais que ela goste de você, porque eu já faço com ele, entre aspas, de graça, né?
Então, essas aulas têm acontecido no final de semana. Mas que se dê 2, 3 aulas no final de semana e feriados, já rende muito. Já tem um rendimento enorme. E eu vou falar 2 outras coisas muito importantes. Nós estamos falando, você falou aí... Beto Potiguara entrou, ó. Você falou nele, ele está entrando aí, o Beto Potiguara. Perdeu, depois vem de novo, Beto, que a gente já falou de você aqui. Seja bem-vindo, mas não vou chamar para entrar ainda não. Outro dia eu chamei para entrar e estava no banho. Mas enfim. Ainda teve isso. O Fofão acabou de perguntar, falou dos profissionais de atividade coletiva que tem uma carga horária grande durante a semana, de segunda a sexta. E qual é o horário, quais são os dias que esses profissionais trabalham com o Small Group? Eu acabei de explicar que era no fim de semana. E eu vou reforçar 2 pontos que o Fofão já falou. Eu vejo muitos profissionais ainda se mantendo com algum vínculo empregatício da academia, a maior parte deles como professores de musculação, só para captar clientes de personal, né? E nós sabemos que a hora-aula de musculação, por mais que o profissional seja, ela é uma hora-aula, infelizmente, muito baixa. Eu realmente não me imagino como eu posso trabalhar por aquela hora de trabalho. Realmente eu acho um absurdo e realmente continuam tendo ótimos profissionais trabalhando ali na sala de musculação e prestando um bom serviço. Independente do profissional de atividades coletivas, que ele tenha uma alta hora-aula, mas mesmo começando, o salário base do profissional de atividades coletivas geralmente já é 2 a 3 vezes maior que o salário base, que é a hora-aula base de musculação. Então eu pergunto, se é para manter um vínculo empregatício dentro da academia, por que não estar numa atividade, uma sala coletiva, você ter uma hora de trabalho no mínimo 3 vezes maior do que no setor de musculação? E um outro fator muito importante, você na sala de coletivas, você é o centro das atenções. Os alunos estão ali por sua causa. Diferente da musculação, os alunos estão ali sendo atendidos por você e por outros, os alunos estão ali muito mais pela questão dos aparelhos. Então a sua afinidade, a sua criação e geração de oportunidades é muito maior, até para captar clientes, sendo um profissional de coletivas. Então você tem a sua hora de trabalho mais valorizada, é o centro das atenções, a possibilidade de você captar cliente é muito maior, no meu entender, do que na sala de musculação. É verdade, Rogério. Isso aí é fato, e já fica aqui, se alguém estiver na live e depois ouvir a live também, que seja gestor, que seja dono de academia, vocês precisam pensar nisso. Sabe por quê? Porque essas grandes redes, e até as redes low cost, que não deixam de ser grandes redes, né, elas investem muito em quê? Os aparelhos, né? Os aparelhos de musculação são excelentes. Tem aparelho aí que já está quase falando, tem chavinha, o aparelho te dá bom dia, fala com você, já bota um vídeo para rolar na esteira aquele vídeo que você gosta. Então, alta tecnologia, aparelhos maravilhosos na musculação. Mas pare e pensa. Pessoal, isso é commodity, é quase como uma commodity. O que significa? Tem dinheiro? Compra o aparelho. Se o dono da academia tem dinheiro, quer investir em aparelhagem, a coisa mais fácil do mundo é comprar aparelhagem, até importado. Fecha um container lá, traz aparelho da China, dos Estados Unidos, de onde ele quiser. Tá certo? Então, ter aparelhos bons na academia, ok. Basta a academia ter um potencial alto de investimento e também poder cobrar um pouco mais caro. Tem alunos que gostem e possam pagar por esses aparelhos. É lindo ter e poder ter os aparelhos. Mas o profissional competente, bem treinado, né, que faça um atendimento diferenciado e dê aulas coletivas também inovadoras e diferenciadas, não é tão fácil comprar assim, né? Não se acha ali na esquina. Então, com certeza, os donos de academia, gestores de academia, até os próprios profissionais, né, os que estão ainda estudando, precisam entender isso. Se vocês conseguirem se formar e trabalhar, entender melhor como dar aulas coletivas, e não é tão simples assim, eu vou falar um pouco aqui, você poder realmente estar capacitado para dar uma excelente aula coletiva. E mais ainda, se você puder ser polivalente, eu costumo dizer que um profissional de aula coletiva precisa dar, no mínimo, 3 tipos de aulas coletivas ao mesmo tempo. Pelo menos 3. Para ele poder realmente até ser contratado e ser aproveitado melhor na grade de uma academia. Se você é especialista demais numa aula coletiva, só dá um tipo de aula, você às vezes até quebra a perna de um coordenador, de um gestor, ele quer te botar ali, quer te dar 3 horários, mas ele não vai dar 3 horários só de uma coisa para você. Ele quer variar as suas aulas. Então você tem que ter competências e capacidade de dar outros tipos de aula.
Então, aproveitando tudo isso que o Rogério falou, eu digo para vocês o seguinte, lá no Fitness College, né, e ao longo dos anos que eu sempre ministrei cursos aí por tudo que é lugar, eu sempre falei das bases, dos pilares, né, de uma metodologia para ser realmente um excelente profissional de coletivas. Não é simplesmente você saber dar aula, já ter feito muitas aulas coletivas e você sair lá reproduzindo aquilo que você já aprendeu com outro professor. Aquele professor pode ser muito bom e você ter aprendido com ele, mas quem sabe se ele realmente é muito bom e ele está fazendo a coisa certa. Os alunos geralmente não reclamam, eles gostam do professor, o professor tem um certo carisma, ele tem um conhecimento, ele dá uma boa aula. Raul Balista na área, esse é outro, esse é fera também. Vai esse falar da aula dele também? Vai falar? Ele vai falar. Ó, tô convocando, não saiam daí da live até o final, porque Rogério Marques, Beto Potiguara e Raul Balista vão falar quanto ganham de hora-aula só das normais, as aulas coletivas da grade. Se eles falarem para vocês quanto é que eles ganham no small group, vocês vão ter ou um infarto aí, ou vão pensar rapidamente em se capacitar para fazer isso. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre 5 pilares metodológicos e que são básicos, e dentro de cada um deles você precisa realmente estar preparado para uma boa aula coletiva, para a sua aula coletiva ser excelente, você ser um professor que a gente chama de world class, um profissional mundial, que a qualquer momento você possa receber um convite para dar aula nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, e eu tenho amigos lá em todos esses lugares, e que você vai ganhar uma hora-aula muito boa. Uma média de hora-aula nos Estados Unidos coletiva são $100, ou perto de $100, faz a conta. Tá? E não para os maiores, é para uma aula média. Então, tenham certeza que você é capaz de ser um professor mundial se você tiver alguns critérios, de pilares, né? Como, por exemplo, a gente chama na Keep Going, vou falar o que a gente usa na Keep Going como metodologia, como conceito. A gente usa que você precisa ter uma coreografia modelo para aquela aula, número 1. E o que seria uma coreografia modelo? Por exemplo, quando o Rogério prepara uma aula de localizada, certamente, eu acredito nisso, né, Rogério? Não me desminta, que ele monta essa aula com antecedência. Não é o Espírito Santo que baixa na hora e ele sai inventando a aula na hora. Todos os ele dias, já mais estudou de 30 anos. Mais de 30 anos, esses caras todos que são dias. feras, eles montam as suas aulas, eles já têm um planejamento, eles já têm uma estrutura de aula, eles sabem o que eles vão fazer a cada dia. E isso nada mais é do que uma coreografia modelo, assim como outras aulas até que são coreografadas mesmo, precisam disso. Você, profissional, precisa treinar a sua coreografia antes de dar a aula. E treinar sabendo o que você vai fazer, sabendo quais opções que os alunos podem ter de dificuldade, você pode dar de opção para ele executar também, e tem que estar tudo preparado, você bem treinado, com a música, tudo direitinho. Você já vai para a coreografia modelo, se pensar em pilar, como a gente está falando, é aquele pilar grandão que sustenta o prédio todo. Tem os outros pilares em volta, mas aquele principal pilar, que se tirar ali uma casquinha o prédio cai, é a coreografia modelo. Você está preparado antecipadamente para aquela aula que você vai dar. Não queira dar aula de orelhada, não queira achar, mas eu já sou bom, já chego lá na hora, eu sei o que eu vou dar. Não faça isso. Crie um momento antes para você criar suas aulas ou montar suas coreografias, treinar suas coreografias. Para não esquecer, o Batatinha, que desculpa mais uma vez eu confundi com a Batata de São Paulo, ele falou uma coisa muito legal. Assim como no Small Group, ele citou aí, tem muito interessante também é a oportunidade de professores de coletivas e principalmente da área de dança, de coreografia, que tem a manha de montar coreografia, poder trabalhar em casamentos, em festas, né? Eu mesmo participei de uma festa há muitos anos lá na Corpo Suado, na academia do Rogerinho, teve uma aluna lá que quis fazer uma festa dançante na academia e eu puxava as coreografias, você lembra disso? Sim, e isso já acontece há muitos anos. Hoje em dia também virou moda e é um campo muito bom de trabalho, trabalhar em casamento, trabalhar em festa, em 15 anos e por aí, porque você pode fazer isso e ganhar uma grana legal, uma grana extra também nos finais de semana e tudo mais. Mas voltando, primeiro pilar seria a coreografia modelo. Qual é o segundo pilar? É a preparação técnica. O que vem a ser a preparação técnica? Você não basta ficar dando aula dizendo o que é para fazer, né? Vou dar um exemplo aqui de algumas aulas de spinning, né?
que a gente vê professores que também só são especialistas em aulas de spinning, e eles dão 10 aulas de spinning por dia, 8 aulas de spinning por dia. É claro que ele não vai pedalar em todas. É claro, como é que ele está louco? Para que ele vai se meter numa furada dessa, dar 8 aulas, 6 aulas de spinning por dia, ou mesmo que sejam 3 aulas de spinning por dia? Humanamente impossível, né? É loucura. Então ele pode pedalar a primeira, mas na terceira aula ele não vai pedalar mais. Ele vai ficar com aquele jeitinho assim, ó. Vai, mais carga, vai ficar do lado de fora só animando a festa. Os alunos gostam de ver você fazendo a aula. E lembrem, se você dá 6 aulas de coletiva por dia, lembra que a sua última aula coletiva que você está dando lá, das 8 da noite, para o aluno que está chegando é a primeira. Então você não pode botar o gás lá na primeira aula da manhã, você está energizado, e lá na última aula você já está dando uma aula meio mocorongo. Por quê? Porque você já está cansado durante o dia. Não, a última aula tem que ser tão boa quanto a primeira. Você tem que dar com a mesma energia, porque para o aluno, aquela última aula é a primeira dele. Então você tem que ter preparação técnica. E preparação técnica não necessariamente é condicionamento físico para dar a aula inteira fazendo. Mas preparação técnica tem muitas coisas envolvidas nisso, o quanto que você é capaz realmente de ensinar na aula e estar preparado tecnicamente para fazer aquela aula. Eu costumo dizer que as aulas coletivas de STEP talvez sejam a aula mais difícil para os professores aprenderem a dar. Tem muitas coisas envolvidas, né, de variáveis na aula de STEP e é difícil para dar. E às vezes os professores vão fazer um curso comigo de STEP no final de semana e já querem aplicar na segunda-feira. Não dá. Se ele ainda não se habituou com o STEP, se ele ainda não entendeu a manha de dar aula de STEP, não se atreva a dar uma aula de STEP sem você treinar muito, se preparar muito tecnicamente para isso. Tá? Terceiro pilar é a progressão pedagógica. Não podemos esquecer que nós somos professores de educação física, somos profissionais de fitness, mas somos professores. Né? Eu ouvi uma palestra, uma live, né, que o professor Mauro Ghiseline, aí de São Paulo, o excelente professor Mauro Ghiseline, mestre, doutor de todas as causas, ele, muito humildemente, mas também com muita sabedoria, ele se chama como pedagogo de movimentos. Ele não quer saber que ele é doutor, que ele é mestre, que ele é profissional de educação física, mas ele se apresenta como um pedagogo de movimentos. E é isso. Você ter progressão pedagógica para ensinar numa mesma aula para as pessoas que estão iniciando e aula para as pessoas avançadas. E isso tem técnica. Para todas as aulas coletivas, existe uma técnica que você pode aprender a dar aula para todas as faixas etárias, heterogeneamente, com pessoas que estão iniciando, pessoas intermediárias e pessoas avançadas. Eu consigo fazer isso numa aula de STEP. Como é que você não vai fazer isso numa aula de localizado, numa aula de spinning? Com certeza, dá para fazer. Então, basta você ser capacitado para isso. Isso não se aprende na faculdade, gente. Se vocês não fizerem uma boa escola de fitness, vocês não vão saber. Não vão saber fazer. Então, número 1, coreografia modelo. Número 2, preparação técnica. Número 3, progressão pedagógica. Você tem que ser o professor. Número 4, não muito diferente, não menos importante do que as outras. Você tem que ser um performático. A gente chama de performance criativa. Um aluno que vai para uma aula coletiva, ele quer algo mais, ele quer uma novidade, ele quer uma inovação, ele quer um professor diferenciado, que realmente anime, que leve a ele até uma emoção naquela aula. A sua aula precisa ser um show, um espetáculo todos os dias. Não dá para de vez em quando você estar com bom humor, você dá uma tremenda aula. E no outro dia você não dá. Não pode ser assim. Todo dia tem que ser aula show. E você tem que ser um performático. Você tem que criar mecanismos de atrair as atenções, como o Rogerinho falou. Você é o centro das atenções ali. E você pode, sim, ser um artista. Pode ser um performático na sua aula. E número 5, também não menos importante do que os outros, é a questão das relações humanas. Sim, você também tem que ter boas relações humanas com seus alunos, tem que ter aquele envolvimento, aquela interação com todos os alunos. Nós da antiga, a gente conhece professores que davam aula só para a fila da frente. Tinha sempre as meninas mais bonitas, mais gostosas, mais saradas, que ficavam na fila da frente, puxava a aula. Ok, elas podem ser um modelo de execução, vamos dizer assim. Mas, na verdade, um modelo de execução tem que ser sempre o professor. Elas podem dar continuidade aos movimentos depois,
né, dando ritmo, né, contando, ajudando o professor, mas elas não podem ser o modelo de execução. O modelo de execução tem que ser o professor. Mas essas relações humanas que você se envolve com todo mundo, não só com a fila da frente, é muito importante, pessoal. A gente não pode esquecer disso. Antes da aula, atendimento antes da aula, atendimento e conexão durante a aula e pós a aula, e depois que a pessoa sai da sua aula, da sua academia, da sua frente, você tem ainda que continuar tendo essas relações humanas com os seus alunos, com os seus clientes. Então vamos recapitular, para eu passar a bola aqui para o Rogerinho. Vamos lá. Primeiro pilar, coreografia modelo. Significa dizer, vou dar uns exemplos, vou dar umas metáforas aqui, um paralelo. Coreografia modelo é o GPS, é o mapa da sua aula. Como é que você vai dar aquela aula? O que você vai traçar? Qual é o caminho que você vai traçar para dar aquela aula? Número 2 é a preparação técnica. É o quanto técnico, atlético, você pode ser com aquela execução, com uma boa execução física, com uma boa demonstração, modelo, você ser um modelo para os seus alunos. Número 3 é a progressão pedagógica, é o quanto você pode ser realmente um pedagogo, é o quanto que você pode ser um professor. É a hora que você atua como um verdadeiro professor, corrigindo, dando dicas, dando toques, interagindo, dando aula para todos os níveis numa mesma aula. Isso é possível. Número 4, performance criativa. O quanto que você consegue ser artista, performático. Isso que é o grande lance. E número 5, as relações humanas. Nada mais é do que você ser um anfitrião, um grande anfitrião da sua festa. Sua aula é uma festa todos os dias, chega convidados novos todos os dias, né? E você precisa agradar a eles, os antigos ou os novos, todo mundo ao mesmo tempo. É o pastor, é o padre da igreja que manda os convidados ali, os fiéis, darem a bênção do Senhor para um, dar um abraço no outro, fazer uma oração para o outro. Essa integração como um padre, um pastor faz numa igreja, você, professor de aula coletiva, precisa também. Então, pessoal, falei aqui rapidamente, por causa do tempo aqui da live, mas, porra, é muita coisa. É muita coisa. E se eu falasse mais detalhadamente, a gente ia ficar aqui até dá para dar um curso. Por isso, vocês têm que fazer exatamente a capacitação real. E por isso é que o profissional de coletivas, de fitness coletivo, ele precisa ganhar muito. Porque é diferente você dar uma aula de musculação, de personal, não menosprezando, mas são muitas variáveis numa aula coletiva, muitas variáveis. E o professor trabalha em casa também, muito trabalho de casa, para ele dar uma excelente aula. Então, ele ganha o seu dinheirinho, a sua hora-aula, e um dia a hora-aula dos sonhos, com o suor que vai escorrer do rosto mesmo. É o dinheirinho suado que ele vai ter. Então, Rogerinho, comenta isso aí, vê o que você tem mais a falar. Eu vou ver a hora, eu tô vendo a hora aqui, galera. Tá. Mas não sai daí não, o Rogerinho vai falar sobre a hora-aula dele, hein? Vamos lá. Opa. Bom, tu estava até anotando aqui se eu tinha esses 5 pilares aí, né? O performático, você tem, modelo. Você tem. Mas quando você fala em performático, às vezes acho que cada um tem a sua forma, acho que tem que ficar claro, cada um tem a sua forma de se trabalhar, né? E quando a gente fala em performático, não fique imaginando apenas que seja aquela coisa de extravasar muito, né? Enfim, cada um tem a sua forma de saber conduzir, mas o mais importante é você se saber relacionar com seus alunos e também gerar relacionamento com eles. Tá? Verdade. O professor Rofão falou sobre os aspectos, o conjunto de habilidades que são fundamentais para o profissional de coletivas. Vamos fazer um resumo aqui de algumas dicas que a gente já deu aqui na live, né? Então, esse conjunto de habilidades é fundamental. Caiu, mas só caiu o fone. O conjunto de habilidades é fundamental para que você tenha sucesso, né? E vai desde a sua preparação técnica, um atendimento de excelência no início, no meio e no final da aula. Nós falamos também do poder do professor de coletivas, né? A importância dele, desde o momento da captação do cliente, né? Ele é o centro das atenções, ele é um profissional contratado pela academia que tem o maior salário, né? Dentro da academia tem um profissional de coletivas e um profissional que atua na pessoa de musculação. Por que não? Né? Se é para se trabalhar como empregado da academia, ter um vínculo empregatício, que eu sempre gostei de ter o meu fixo, vamos trabalhar com coletivas, né? Porque no mínimo você sai ganhando 3 a 4 vezes mais que o profissional que está na musculação. Você é o centro
das atenções e a captação de clientes para personal, clientes para até outras oportunidades que eu desenvolvo, outros programas, não apenas o Small Group, eu desenvolvo programas de emagrecimento e outras coisas. A captação de clientes, geração de oportunidades ali dentro da sala de ginástica é enorme. Tenho certeza muito maior que na sala de musculação. Coloquem isso na cabeça. Uma coisa fundamental que eu já dou uma dica para vocês. Tenham o seu cadastro de alunos. Se não tem, comecem a fazer. Começou a fazer aula com você, Boa. 1, 2 aulas, faça um cadastro. Boa. Pega nome, pega e-mail, aumentem esse canal de comunicação que vocês tenham com os alunos. Tenham eles todos cadastrados. Eu já utilizei muito e-mail, estou passando a utilizar menos, mas tenho e-mail, WhatsApp, data de aniversário. Então, isso é gerar relacionamento com eles, né? Aumentar o canal de comunicação e aumentar a possibilidade de se criarem novas oportunidades. Falamos do Small Group, que é, sem dúvida nenhuma, em termos de atendimento presencial, onde vocês têm a possibilidade de ter uma hora-aula 3 vezes superior a uma sessão de personal. Juntem pessoas, um talento que vocês tenham em determinada modalidade. O João até falou da importância de trabalhar com 3 modalidades, né? Enfim, a gente trabalha com ginástica localizada, a gente, graças a Deus, teve um mercado e tem até hoje que não precisamos expandir muito, mas isso são exceções. E se você tem condições mas mesmo assim, Rogério, você, por exemplo, você também dava aula de localizada, mas você mesmo falou que deu spinning, vocês podem dar funcional, running. Você ter conhecimento de outras modalidades, com certeza vai te agregar conhecimento para você abrir o horizonte e até trabalhar com o Small Group. Então, o professor Guilherme, pode falar, desculpa aí, pode falar, Rogério. Pode falar, pode concluir. Falei da união, do seu talento, né? Você vai criar um produto que vai atender uma necessidade do seu cliente, seja ele ter um treinamento complementar contigo, ele queira melhorar a performance, ele queira aprender, ou ele queira se desenvolver em determinada modalidade, ou ele queira fazer um programa de emagrecimento com você num grupo fechado. Grupo fechado significa atendimento mais personalizado. O grupo pequeno significa atendimento mais individualizado, né? E cumprir objetivos específicos das pessoas. Uma outra coisa muito importante e que está acontecendo, ninguém imaginou que nós fôssemos ter esse coronavírus, né? Tudo que está acontecendo é a gente isolado em casa. Quem está se dando melhor nesse momento? O profissional que trabalha com atividades coletivas, mesmo que não trabalhasse com o Small Group, ou o professor da musculação que trabalhava com personal. Com certeza, o professor de atividades coletivas. Eu mesmo estou super surpreso, nunca dei tanto Small Group na vida. Todo dia tem. Então eu tenho grupos fechados todos os dias dando aula. O Beto está com um grupo aí, o professor Raul também está com um grupo. A gente está trabalhando 1, 2 horas por dia e até hoje, na verdade, nós estamos até transformando um Small Group em Big Group, né? Que as pessoas, os alunos nossos ficaram com aquele... Qual é o ponto de dor deles? Eles queriam manter a rotina de treinos que eles tinham na academia. E só nós poderíamos oferecer para eles. Então, a gente está, através de uns canais digitais, através de umas plataformas digitais, seja através de aplicativos como o Zoom, através do Teams, enfim, existem algumas plataformas digitais que vocês podem obrigar os seus treinos, até mesmo no próprio Instagram, abrir um Instagram com perfil fechado, fazer os seus treinos. Eu não vou me alongar muito com isso, não, que poderia ser uma outra live falando sobre isso. Podemos. O mais importante é que nós, com certeza, estamos sabendo nos virar, né? Enquanto que o profissional da musculação que atendia, que tinha 8, 10 alunos por dia dando personal, mas ele atendia dentro das máquinas, né? Esse pessoa que está em casa, posso te garantir que no mínimo 50% não está fazendo. E os outros 50% ele tem que estar tendo que cobrar um valor menor. Então ele está atendendo menos pessoas e cobrando ainda um valor menor para atender de casa. Enquanto que a gente está cobrando um valor assim, até um pouco... Eu particularmente estou cobrando até um pouco menos que eu cobro o Small Group, mas o volume de pessoas que a gente está atendendo uma hora, essa nossa aula está multiplicada por 1000. Aí, tá vendo? Esses caras ganham dinheiro, pessoal, o tempo todo. E o tempo todo os caras estão criando modalidade de forma. Pode ficar que a gente não tá achando. Não vai reclamar, não.
E olha, vou entrar nessa questão aí rapidinho, Rogério, para também tentar falar um assunto que eu acho muito importante. Até eu agradeço ao Wagner. Cuidado com a hora que cuidado com a hora. Tô ligado. Wagner Ciafrino pediu para. Vamos falar, mestre, fala alguma coisa sobre coletivas online, o que você acha. Então, aproveitar que o Rogério falou sobre isso, vou falar algumas coisas muito rapidamente. Primeiro, agora tá na moda, né? Virou modinha, moda, claro, todo mundo aí no corona, todo mundo em casa precisando dar aula, todo mundo tentando aproveitar também para arrumar mais seguidores, né? Fazer aulas lives, fazer aulas aí para todo mundo. Mas galera, pensa o seguinte, você tem que realmente ter noção do porquê você está fazendo aquela aula coletiva ou aquela aula online, live, e para quem, né? O que acontece é o seguinte, pessoal, é muito bom a gente ter seguidores, né? Mas a questão é você ter seguidores de qualidade. Você ter realmente, sua primeira preocupação é você continuar atendendo aos alunos que você já tinha. É legal você dar de vez em quando uma aula live para todo mundo ver, para te conhecer, isso é muito bom. Mas o que eu tenho visto são lives todos os dias e às vezes sem muito pé nem cabeça, e às vezes sem um propósito. E mais do que isso, de graça, sai dando de graça. Pessoal, tem muita live acontecendo até no meio dos artistas, a gente viu uma agora recentemente de artistas internacionais, aí você vê lá, a Lady Gaga cantou uma musiquinha só, e tchau. O Elton John cantou uma musiquinha só, e nem são os sucessos principais dele não, eles vão lá, cantam uma musiquinha naquela live lá, e tudo patrocinado, ninguém ali tá de graça. E muita gente está fazendo lives aí patrocinadas, cantores, tudo mais, tudo patrocinado. Galera, vocês precisam entender o que vocês querem com essas lives. Tá? É bom dar de graça, é bom criar novas pessoas, né? Mas uma vez por semana. O restante das lives você precisa entregar para quem mais quer aquela live para você, que é seu aluno, que está te acompanhando, não quer perder a sua aula. Então você tem que encontrar esse meio do caminho aí. E mais do que isso, pessoal, quando der uma aula live, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tem que tomar cuidado com a iluminação, tem que tomar cuidado com o som. Às vezes a pessoa bota o som muito alto lá, a música está muito alta, é importante ter música, é bom ter música, tá? Mas a pessoa às vezes bota a música muito alta e ninguém ouve o que ela está dizendo, né? E isso também não é legal. Eu não vejo assim as pessoas também, os profissionais que já são profissionais, e é bom que os profissionais é que deem essas aulas ao vivo. A gente está vendo um monte de blogueiro e youtuber dando aula ao vivo aí. Cuidado, e tem coisas vai acabar. Já vai acabar. Então vamos lá. Eu sei que tem uma hora aqui que eu ficaria aqui a noite inteira. Mas vamos lá. Pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Botem os seus crefes nas suas aulas ao vivo. Botem seus crefes. Por quê? Porque você vai ser diferenciado, tá? Então, para encerrar, também uma coisa que rapidamente, essa dica, deem aula de frente, você vai estar de frente para a câmera, você tem que começar os movimentos com a sua perna esquerda, para facilitar o aluno, ele vai começar com a sua direita, que é um padrão internacional. O que eu posso fazer? É padrão. Eu sou canhoto. Eu sou Sérgio Rufino, entrou aí, não acabando a live. Apagando a luz, no amém, tá no amém. Então, pessoal, se liga, né? A gente vai dar vamos fazer depois uma live, outra, Rogerinho, só para a gente falar das aulas online, que tem muita coisa para a gente passar para vocês sobre isso. Quero que você faça aí o seu encerramento, eu vou fazer o meu, já agradecendo todo mundo que entrou, vi muita gente entrando aqui na live, gente da melhor qualidade, Guilherme, professor Guilherme, o Wagner Ciafrino, gente de tudo que professores de altíssimo nível do Rio de Janeiro, muito obrigado por todo mundo, eu já me despeço, tá bom? Um abraço, um beijo do meu tamanho e aguardo vocês em outras lives. Fala aí, Rogerinho, para não acabar muito obrigado a todos que participaram, deixo aí os meus contatos. Segue aí me sigam na minha página Hora Aula dos Sonhos. Eu falo bastante sobre small groups, sobre atividades coletivas. Recentemente lancei um produto digital chamado Hora Aula dos Sonhos. Vou lançar novamente, onde eu ensino passo a passo de como montar o seu small group e dou diversas outras dicas. Obrigado pela presença de todos aí. E vamos marcar uma nova live, professor Fofão? Com certeza, pessoal. Um grande abraço. A gente está correndo aí, um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Acompanhe, também se inscreva aí no meu Instagram aí, ó, @professor Fernando Fofão. Fica aí ligado. Um grande abraço para quem vai ver depois também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Fofão, aquele processo, hein? Olha o processo de gravar. Tamo junto. Aquele processo. Valeu, um abraço. Salve. Tchau. Tô ligado. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente.